Graça e paz, pastor Bruno. Todos estão me ouvindo bem aí? Sim, estamos ouvindo muito bem. Ótimo. Eu quero dizer que é uma alegria muito grande participar desta conferência online sobre líderes empoderados. E quero parabenizar o pastor Bruno pelo sucesso da conferência. Eu estava dando uma acompanhada agora à tarde e estava vendo o número de pessoas participando e eu achei extraordinário, maravilhoso, o número de pessoas com muito interesse em aprender a fim de continuar crescendo, tá? E o meu desejo é que todas estas pessoas que pararam para receber todo esse conteúdo realmente experimente transformação, experimente progresso no seu ministério, na sua família, na sua igreja, que tenha a sua visão ampliada. Bom, eu tenho 1 hora para estar conversando com vocês, é isso? 1 hora, isso aí. Ok. Eu quero falar, e seria muito importante você ter papel e caneta na mão. Eu percebi que muitos têm, outros não. Deixa eu explicar uma coisa para você que não está marcando. Quem está marcando já está na sua frente. Entendeu? Quem está anotando já está na sua frente. Então, aprenda uma coisa. Aquilo que você não escreve, você não realiza. Aquilo que você não registra, você esquece. Deixa eu mostrar uma coisa. Eu estou aqui no meu escritório em casa, que eu estou trabalhando em casa. Vou te mostrar algo, só para você entender o que eu estou falando da importância de escrever, de marcar e de registrar. Quer ver? Ó? Deixa eu mostrar algo para você aqui. Ó, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma agenda, tá? E agora, sabe qual ano é essa agenda? Essa agenda é uma agenda de 1990. Entendeu? 1990. E só para você ter uma noção, eu tenho o hábito de registrar desde há muito tempo. Ó, eu precisava saber qual foi a primeira palestra que eu dei para a família em 1990, quando nasceu o meu ministério, tá? Então, aí eu estou dando uma olhada nos meus registros, aqui eu encontrei. Aqui, ó. Aqui tem o registro da primeira palestra que eu dei na inauguração do meu ministério focado em família, que foi dia 15 de janeiro de 1990, e aí foi uma segunda-feira, uma terça-feira. Foi uma segunda-feira. Percebe? Isso aqui é um registro de 30 anos atrás. Quem não escreve perde o registro dos momentos mais importantes da sua história. Por isso que você precisa ter um diário. Por quê? Quando você escreve todos os dias num diário, você tem o registro, você tem o seu devocional, você treina a escrever e você cresce na sua forma de pensar e de construir textos. Então, isso é muito importante. Então, eu espero que você esteja marcando, porque eu vou falar sobre 5 marcas de um líder extraordinário a partir da experiência de José, filho de Jacó com Raquel. Certo? José, filho de Jacó com Raquel. Eu acredito que a maioria de vocês conhecem a história, eu não vou precisar me deter em detalhes, eu vou apenas considerar aquilo que eu entendo ser importante para este momento. Tá? Capítulo 37 de Gênesis. Capítulo 37 de Gênesis. Eu estava há pouco gravando um trabalho e quem me entrevistava para esse trabalho me fez uma pergunta. E a pergunta foi a seguinte: suponhamos que o senhor esteja diante de um jovem pastor
que está começando o seu ministério, quais seriam os 3 conselhos que o senhor daria para este jovem pastor? E eu disse para ele o seguinte: primeiro conselho, você precisa se inspirar em alguém. Você precisa se inspirar em alguém. Josué se inspirava em Moisés. Eliseu se inspirava em Elias. Timóteo se inspirava em Paulo. Tito se inspirava em Paulo. Filemão se inspirava em Paulo. Com certeza, Paulo se inspirava em Barnabé. Então, você precisa ter alguém que te inspira. Então, se fosse para você escrever nesta folha de anotação aí, qual é a pessoa que te inspira hoje? Em quem você se inspira hoje? Certo? Em quem você se inspira hoje? Tem alguns homens no Brasil que me inspiram. Por exemplo, Estevão Fernandes é uma inspiração. Carlito Paes é uma inspiração. Paulo Mazzoni é uma inspiração. Abe Uber é uma inspiração. Quando a gente fala de literatura, Timóteo Keller é uma inspiração. Você precisa se inspirar em alguém. Agora eu vou te dar uma outra dica. Escolha na Bíblia, no Velho Testamento, um homem que te inspira. É claro que todos os heróis da fé nos inspiram, mas você precisa ter um personagem na Bíblia. Sabe aquele personagem que você fala: eu amo ler sobre este cara, eu amo ler, estudar, pesquisar sobre a vida desse personagem bíblico. No Velho Testamento, um dos caras que mais me inspira é José. No Novo Testamento, um dos caras que mais me inspira é Paulo. Todo ano eu leio por algumas vezes a história de Paulo e as cartas de Paulo. Todo ano. E todo ano, eu estudo um pouco sobre a vida de José. E cada vez que eu estudo, eu aprendo um pouco mais. Então, qual é o personagem bíblico que te inspira e que você até se modela a partir deste homem, deste personagem na Bíblia? Moisés, Davi, Elias, Abraão. Qual é o homem que te inspira? Jeremias, Isaías. E no Novo Testamento? O Pedro, o João, o Tiago, certo? Então, vamos olhar para José nessa perspectiva, como um líder extraordinário que nos inspira. E qual é a primeira marca de um líder extraordinário, inspirador? Verso de número 5 do capítulo 37. Teve José um sonho. E que sonho José teve? Ele sonhou que os feixes dos seus irmãos e do seu pai se curvavam diante do seu feixe. Verso 9. Teve ainda outro sonho. Ele sonhou que o sol e a lua e as estrelas se curvavam diante dele. E aí no verso de número 19, ele dizia um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vem lá o tal sonhador. Preste atenção nisso. Todos os líderes que você estudar sua história e a sua biografia, você vai perceber que todos eles tinham essa mesma marca. Eles eram sonhadores. Então, a primeira marca de um líder extraordinário é visionário, sonhador. Essa é a primeira. Ele é um sonhador. E quando eu falo em sonho, eu estou falando em projetar o futuro, em projeção do futuro. José tinha uma mente fértil para sonhar. E ele não só tinha uma mente fértil para sonhar, como José também, ele era um intérprete de sonhos. Senão, veja, quando ele está na prisão, ele interpreta os sonhos, tá, do padeiro lá e do copeiro. Aí
ele é convidado para ir ao palácio interpretar o sonho de Faraó. Então percebe que a vida de José sempre esteve rodeada de sonhos. Então José sonha e ele interpreta sonhos. Então José primeiro tinha uma mente fértil para sonhar. E os sonhos de José não eram pequenos. Os sonhos de José não eram pequenos. Era tão grande o sonho de José que quando ele conta o primeiro sonho para sua família, eles dizem: você vai reinar sobre nós? Você vai reinar sobre nós? Quando ele conta, e aí ele passa a ser odiado ainda mais. Quando ele conta o segundo sonho, o próprio pai disse assim: que sonho é esse que tiveste? Acaso viveremos, e eu e tua mãe e teus irmãos, viremos eu, a tua mãe e teus irmãos, a inclinar-nos perante ti em terra? Interessante, o sonho era tão absurdo, o sonho era tão assim, grandioso e extraordinário, que os irmãos passaram a odiá-lo muito mais, e o próprio pai dizia: você está louco, você está maluco, ao nos contar esse sonho, você está maluco. Então, guarde isso com você. Quem sonha grande não vai ser compreendido por aqueles que sonham pequeno ou não sonham. Quem sonha grande não vai ser compreendido por aqueles que sonham pequeno ou não sonham. Eu gosto da frase: Deus não dá sonhos grandes para quem pensa pequeno. Deus não dá sonhos grandes para quem pensa pequeno. Você precisa sonhar grande. Você precisa. É inconcebível um filho de Deus que conhece o caráter do seu pai e a grandeza do seu pai sonhar pequeno. O nosso Deus e o nosso Pai, ele é onipotente, onisciente, onipresente. Ele é o criador do universo. Então eu tenho que sonhar com base na grandeza do Deus que eu sirvo. Não com base nas minhas limitações, na minha pequenez, na minha insignificância, certo? Eu preciso sonhar com base na grandeza de Deus. Agora, marque aí, por favor. Sonhe grande, com humildade para começar do pequeno. Sonhe grande, com humildade, para começar do pequeno. Tudo o que nasce grande é monstro e morre logo. Presta atenção. Tudo que nasce grande é monstro e morre logo. Sonhe grande, mas com humildade, para começar do pequeno. Tem muita gente que olha, por exemplo, para o meu ministério. Eu acho que eu já tenho mais de 25 livros escritos. Um dos meus livros já foi vendido mais de 200 mil cópias, certo? O meu canal no YouTube hoje tem quase 60 milhões de visualizações. Eu tenho, acho que mais de 840 mil pessoas inscritas no meu canal no YouTube. E no Instagram eu devo ter mais de 700 mil pessoas inscritas. E tem muitas pessoas que olham e diz que a impressão que se tem é que eu já nasci desse tamanho e já nasci com todos estes livros escritos e inscritos no meu canal no YouTube, no Instagram e Facebook. Não. Eu comecei escrevendo uma apostila com uma máquina de escrever emprestada. Então eu tinha que colocar os meus livros dentro de uma sacola, pegar um ônibus, ir até a igreja e o pastor me emprestava uma máquina para eu escrever a minha primeira apostila. Percebe? Então, a gente precisa entender isso. Sonha grande, mas com humildade para começar do pequeno. Uma outra coisa que você precisa saber sobre sonho.
Quanto maior for o seu sonho, maior será o preço a ser pago. Quanto maior for o seu sonho, maior será o preço a ser pago. O tamanho do seu sonho determina o preço que será pago. Eu vou repetir. O tamanho do seu sonho, vírgula, determinará o preço a ser pago. Um jovem estava conversando com um grande líder. Esse líder chamava, se eu não me falha a memória, Cícero Canuto de Lima. Ele foi um dos patriarcas da Assembleia de Deus, ele foi um dos apóstolos da Assembleia de Deus. Esse homem foi um baluarte, uma referência. Já está com o Senhor. Um jovem estava conversando com ele e, admirado com a sua autoridade, admirado com o seu apostolado, não é? O legado que ele construiu. E esse jovem perguntou assim para o pastor: pastor, o que eu devo fazer para chegar aonde o senhor chegou? O que eu devo fazer para chegar aonde o senhor chegou? Ele disse: simples. Se você quer chegar aonde eu cheguei, passe por onde eu passei. Se você quer chegar aonde eu cheguei, passe por onde eu passei. Lembre-se de uma coisa: entre sonhar e realizar o sonho, existe um caminho que eu chamo de processo. Vou repetir. Entre sonhar e a realização do sonho, existe um caminho que eu chamo de processo. Os sonhos de José eram proféticos. Os sonhos de José mostravam o seu destino profético. Você acha que José sabia o significado do seu sonho? Quem acha aí que José sabia o significado do seu sonho? Levante a mão assim. Quem acha? Muito bem. Lembre-se, José interpretou os sonhos dos amigos, José interpretou o sonho de Faraó. Você acha que José não tinha a interpretação do próprio sonho? José era um intérprete de sonhos. Eu tenho absoluta certeza que José tinha a interpretação dos seus próprios sonhos. Ou seja, eu sei o que significa a mensagem do sonho que eu tive. É um sonho profético que aponta para o meu destino profético. Agora escute, Deus mostrou José reinando. Agora, Deus não mostrou o processo até chegar lá. Deus não mostrou que ele seria vendido como escravo pelos próprios irmãos. Deus não mostrou que ele seria vendido no Egito como escravo para Potifar. Deus não mostrou que ele seria caluniado como um abusador na casa do patrão. Deus não mostrou que ele ia passar um grande tempo na prisão por causa da calúnia. E Deus não mostrou também que ele seria esquecido por um amigo na prisão. Então, é bom que você tenha isso em mente. Deus pode até revelar para você aonde você vai chegar. Agora, o processo para que isso aconteça, Deus nunca mostrou para ninguém. Deus nunca revelou para ninguém. Agora, consciente disso fica mais fácil. Consciente disso fica mais fácil. E o seguinte: quem sonha grande dificilmente vai ser compreendido pela sua própria família. Quem sonha grande dificilmente vai ser compreendido pela sua própria família. Olha para Davi. Olha para Davi. Ninguém acreditava nele na sua própria casa. Olha para José. Os próprios irmãos, quando o chamam de lá vem o sonhador, era uma maneira de zombar
e de ignorar José como alguém que sonhava sonhos proféticos. Então, toda pessoa que tem uma mente fértil para projetar o futuro com base na grandeza de Deus, não vai ser acreditada muitas vezes dentro da sua própria casa. Mas o segredo é você ter convicção de que você tem a revelação, poderíamos assim dizer, do seu futuro profético. Então, a primeira marca de um líder extraordinário, sonhador, visionário. Segunda marca, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, e esse aqui é um detalhe importante. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo, administrador, gerente de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera como administrador, mordomo, gerente de sua casa e sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. Aqui tem um ponto que eu quero que você preste bastante atenção. Primeiro, sonhador. Segundo, administrador. Todo líder extraordinário administra extraordinariamente bem. Talvez a maioria que está me ouvindo aqui diga: ô pastor Josué, a prosperidade na casa de Potifar é porque José andava com Deus. Ô pastor Josué, o sucesso, a prosperidade na casa de Potifar é porque Deus era com José. Ô pastor Josué, a prosperidade na casa de Potifar é porque José tinha intimidade com o Eterno. Olha, ser um homem de Deus, andar com Deus, Deus estar conosco, é fundamental, é determinante, é imprescindível. Agora escreve aí, por favor. Deus não abençoa uma administração burra. Eu vou repetir. Deus não abençoa uma administração burra. Você pode orar, jejuar, se santificar, orar de novo, jejuar de novo, se santificar. Se você não tiver competência e responsabilidade administrativa, Deus não pode te abençoar. Então, são coisas que andam juntas. São coisas que andam de mãos dadas. E aqui eu quero, então, destacar 5 qualidades de José como um extraordinário administrador. Eu quero destacar 5 aqui, qualidades de José como um exímio administrador. Número 1, responsável. Número 1, responsável. A palavra responsável significa aquele que responde pelos seus atos. Ele não transfere responsabilidade. Ele não transfere como Adão que disse, foi Eva. Como Eva que disse, foi o diabo. Percebe? Ele não transfere responsabilidade. Deu errado porque
não me ajudaram. Deu errado porque não veio o suficiente. Não, ele não transfere. Deu errado porque foi o diabo. Responsabilidade significa consciência dos próprios atos. Este é uma das qualidades de um bom administrador. Ele tem autorresponsabilidade. José era autorresponsável. Número 2. José era comprometido com a excelência. Eu não conheço uma pessoa que cresça no seu trabalho como José cresceu, se ela não for comprometida com a excelência. Eu vou repetir. Eu não conheço uma pessoa que cresça, que progrida, como José progrediu, avançou, galgou posições, se não for comprometido com a excelência. Isso, quando eu falo em compromisso com a excelência, eu estou falando sobre dar o seu melhor, fazer o seu melhor. Eu estou falando de pessoas que não aceitam viver do provisório, viver do faz de conta, do mais ou menos, viver de gambiarra. Eu conheço alguns líderes que têm recurso, mas não têm compromisso com a excelência. E conheço alguns líderes que não têm tanto recurso, mas têm muito compromisso com a excelência. Você percebe capricho em tudo o que faz. Então guarde isso com você. Excelência não tem a ver com ter muito, tem a ver com fazer o melhor com aquilo que se tem. Eu vou repetir. Excelência não tem a ver com o ter muito, mas fazer o melhor com aquilo que se tem. E excelência precisa ser um estilo de vida do líder. Excelência precisa ser um estilo de vida da líder. Excelência precisa ser um comprometimento, tem que ser um compromisso. Tá? Se eu comecei de forma organizada, eu preciso terminar de forma organizada. Se eu comecei dando o meu melhor, eu preciso terminar dando o meu melhor. Então, primeiro, José era um administrador responsável. Segundo, era comprometido com a excelência. Por isso que enchia os olhos de Potifar, e quando ele chega na prisão, ele enche os olhos do líder da prisão. Terceiro, José era diligente. Tem um texto na Bíblia, Provérbios 22 e 29, se eu não marquei errado, Provérbios 22 e 29, palavra de Deus diz assim, Provérbios 22 e 29. Vê um homem perito na sua obra? Vê um homem que coloca excelência naquilo que faz? Vê um homem diligente no seu trabalho? Perante reis será posto e não entre a plebe. Eu gosto disso. Não foi por acaso que José foi parar no palácio, galgando a posição de primeiro-ministro e governador do Egito. Olha o que o texto diz. Vê um homem perito na sua obra? Vê um homem diligente? Vê um homem comprometido com a excelência? Perante reis, autoridades, governantes, será posto e não entre a plebe. Então José era responsável, José era comprometido, José era diligente, José, ele era submisso ao princípio de autoridade. Você percebe em José um coração inclinado para se submeter ao seu Senhor.
Ele aprende a servir por um tempo, aceitando a condição de escravo. Deixa eu dizer uma coisa para você que está me acompanhando com muita atenção aí. Às vezes, a gente pergunta, por que Deus permitiu que José fosse tirado de forma tão traumática da barra da vestimenta dos pais, como filho caçula, super protegido, o mimadinho do papai, e é levado para o Egito, e de uma semana para outra, de filho mimado, ele acorda como escravo numa casa. Escravo não tem nome, escravo não tem vontade própria, escravo não tem identidade, escravo se veste de saco, escravo come ração. Por que às vezes Deus permite que a gente seja tirado dessa posição em que estávamos de conforto e levado para uma situação de forma tão traumática? Escute o que eu estou dizendo. Se Deus não tira José da zona de conforto, José nunca seria o que foi. Eu vou repetir. Se Deus não tira José da sua zona de conforto, José nunca seria o que foi e José nunca teria chegado aonde chegou. Talvez você não esteja entendendo nada do que está acontecendo com você hoje. Talvez você não esteja entendendo muita coisa do que está passando com você hoje. Escute, entre o sonho e a realização do sonho, existe um caminho chamado processo. E muitas vezes, para que Deus nos leve aonde Ele quer nos levar, Ele precisa nos libertar do complexo de filho mimado. Ele precisa nos libertar do complexo de filho super protegido. E Ele precisa nos levar para a casa de Potifar, para que a gente primeiro aprenda a servir, para depois liderar. Preste atenção. José nunca... Deixa eu contextualizar, tá? Deixa eu contextualizar. José nunca tinha arrumado a cama. Sua própria cama. José nunca tinha lavado a louça do almoço e nem do jantar. José nunca tinha preparado a mesa do café. Ele era o filho mimado, super protegido. Era tudo na mão, tudo muito fácil. José não sabia o que era servir. Como prova disso, que os irmãos estavam lá no campo cuidando das ovelhas. Ele estava em casa com o pai. José não tinha muita noção do que era servir. Aí Deus permite que ele seja tirado traumaticamente do seio da sua família, levado para o Egito, vai parar na casa de Potifar como escravo. Presta atenção, como escravo. Agora ele tem que lavar a roupa, secar a roupa, estender a roupa, agora ele tem que arrumar a mesa, lavar as louças, agora ele tem que arrumar a casa, agora ele tem que servir. Agora ele tem que servir. Então preste atenção, muitas vezes Deus nos tira da zona de conforto e nos coloca na casa de Potifar para que a gente entenda que o bom líder, o líder extraordinário, primeiro é aquele que aprendeu a servir extraordinariamente. Enquanto eu não aprender as lições que Deus quer me ensinar na escola da dor, Ele não me promove. Até porque esse processo pelo qual José passou e todos nós passamos, ele tem alguns estágios. Primeiro, Deus prova. Depois ele aprova. Depois ele promove. Depois ele remove. Então, primeiro,
eu sou provado. Segundo, eu sou aprovado. Terceiro, eu sou promovido. E quarto, eu sou removido. Então vamos lá. Responsável, comprometido com a excelência, diligente, submisso ao princípio de autoridade. E terceiro, servo. Ele com frequência chama Potifar de meu senhor, sem nenhum complexo, sem nenhuma arrogância, petulância. Eles com frequência chama Potifar de meu senhor, de meu senhor, de meu senhor, de meu senhor. Terceira marca de um líder extraordinário: sonhador, administrador. E agora, abra sua Bíblia aí em Gênesis, capítulo de número 39, verso de número 6. 39, 6 de Gênesis diz assim, ó. Potifar, tudo que tinha, escute isso, porque para mim é extremamente importante. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José. Potifar, tudo que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. A terceira marca, e uma das mais importantes na vida de um líder, é a sua integridade. E se você quiser chamar de fidelidade, é a mesma coisa. Integridade. Você deixaria a sua esposa aos cuidados de uma pessoa que não inspira confiança? Você deixaria a sua filha, adolescente ou jovem, aos cuidados de um homem que não inspira confiança? Então, Jesus tem uma noiva. E ele precisa entregar aos cuidados de um pastor. Como entregar a noiva aos cuidados de alguém que não leva a marca da integridade na sua vida? Tudo o que tinha confiou a José. E quando Deus me chama para o ministério pastoral, ele está fazendo o que Potifar fez. Está confiando a mim a noiva do seu filho Jesus. E para que ele o faça, é necessário que eu carregue na minha vida essa marca imprescindível da integridade. Então, vamos ver. Gênesis 39, 6 que lemos, José demonstra ser fiel ao lidar com o dinheiro que não era seu. O patrão confia tanto nele porque ele lida com recursos que não lhe pertencem de forma responsável e íntegra. Então, o patrão confiou em fazer isso. Segundo, ele foi fiel a lidar com a esposa do patrão. E aqui é uma coisa muito séria. Verso de número 7. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou. E disse à mulher do seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Interessante. Ele é fiel lidando com o dinheiro do patrão. Ele é fiel lidando com a esposa do patrão. E não só isso. Quando ele chega no cárcere, no capítulo 39, do verso 21 ao 23, o Senhor, porém, era
com José, ele foi benigno, ele deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Ou seja, ele é fiel quando lida com o dinheiro. Ele é fiel quando lida com o sexo oposto. E ele é fiel tendo a chave do presídio na mão. Ninguém fugiu, ninguém saiu. Percebe que a Bíblia diz que o responsável pela prisão entregou, confiou o cuidado da prisão nas mãos de José. Então, escute, por favor. Quais são as 3 maiores tentações para a vida de um líder? E aqui é um desafio para todos, tanto aqueles que estão começando, como aqueles que já têm um tempo no ministério. Quais são as 3 áreas das tentações pelas quais um líder passa? A tentação do dinheiro. A tentação do dinheiro. Alguém disse assim, quer conhecer o caráter de um homem? Dá ele dinheiro. O dinheiro revela o substrato do nosso ser. O dinheiro revela o substrato do nosso ser. Quer conhecer quem é uma pessoa? Coloque dinheiro nas mãos desta pessoa. Eu conheço muita gente que enquanto não tinham recurso, eram simples, eram humildes, eram acessíveis, eram pessoas amigas. Quando elas prosperaram e passaram a ter um pouco mais, se tornaram soberbas, orgulhosas, petulantes, intragáveis, insuportáveis e inacessíveis. O dinheiro revela quem você é. Um carro novo revela quem você é. Uma casa própria revela quem você é. Uma roupa melhor revela quem você é. José foi tentado na área do dinheiro e não mudou. Ele era essencialmente o que era. O dinheiro não pode mudar você. Prosperidade financeira não pode mudar você. Pelo contrário, você é fake. Você é fake. Você não é de verdade. Você não é de verdade. Você é uma farsa. O dinheiro não pode mudar quem você é. José foi tentado na área do dinheiro. Não mudou. Segundo, José foi tentado na área do sexo. Preste atenção. Todo líder inevitavelmente passará por esse caminho. Todo líder. Todo líder inevitavelmente passará por este caminho. O caminho da tentação em relação ao dinheiro, o caminho da tentação em relação ao sexo oposto. José tinha 2 opções: ir para a cama com a senhora Potifar ou continuar focado no seu destino profético. Eu vou repetir. José tinha 2 opções: ir para a cama com a senhora Potifar ou então continuar focado em seu destino profético. O propósito precisa ser mais forte do que as propostas. Eu vou repetir isso porque eu gostaria de escrever isso. O seu propósito precisa ser muito maior, muito mais forte do que as propostas. Muitas pessoas que tinham tudo para chegar aonde José chegou e conquistar o que José conquistou, se perderam no meio do caminho porque negociaram valores, negociaram princípios, negociaram sua moral
negociaram sua integridade. Então, preste atenção, se você já entendeu qual é o seu futuro, o seu destino profético, se já está revelado, não negocie. Seja o José da sua casa, do seu tempo, da sua região. José vence a tentação do dinheiro, José vence a tentação do sexo oposto, e aí, tão interessante quanto, José vence a tentação do poder. Quer conhecer o caráter de uma pessoa? Promova ela. Tem pessoas que eram tão boas como diácono. Quando assumiram uma posição de presbítero, se tornaram insuportáveis. Presbíteros que eram bons cooperadores, quando chegaram ao pastorado, se tornaram uma pedra no sapato da igreja, se tornaram um espinho no caminho da liderança. É interessante que, olha só, José é escravo. Aí ele se torna escravo livre e mordomo. Aí ele não muda, ele continua sendo José. Aí ele vai para a prisão. Na prisão, ele é rebaixado a um prisioneiro. Ele não muda, ele continua o mesmo. Aí, e a maior prova disso é que a Bíblia continua dizendo, e Deus era com José, e Deus era com José, e Deus era com José. Aí ele é promovido na prisão, ele não muda. E é interessante que da prisão, ele interpreta o sonho de Faraó, e ele é promovido a governador do Egito, a primeiro-ministro, ele não muda. Ele continua sendo José. Preste atenção. O meu sucesso ministerial não pode alterar o meu ser. Eu preciso continuar sendo em Deus. Eu preciso continuar sendo íntegro, leal, fiel. Eu preciso continuar reconhecendo que tudo vem de Deus, tudo é para a glória de Deus, e sem Deus eu não sou absolutamente nada. Eu não sou absolutamente nada. Vamos correr. A quarta marca de um líder extraordinário como José. Então, a primeira, sonhador. A segunda, administrador. A terceira, íntegro, fidelidade. E a quarta, generosidade. Veja como José é um homem generoso. Ele não é egoísta. Ele não é egocêntrico. Ele não é avarento. Ele é generoso. Primeiro, ele é generoso com os egípcios. Capítulo 47, verso 24. 47, ele agora é administrador do Egito. 47 e 24. Das colheitas dareis o quinto a Faraó, e as 4 partes serão vossas, para a semente do campo, e para o vosso mantimento, e dos que estão em vossas casas, e para que comam as vossas crianças. Veja como esse cara, ele é generoso. Mas ele não é generoso só com os egípcios. 45, do verso 16 em diante. 45, do verso 16 em diante. Ele se dá a conhecer dos irmãos, e ele então diz assim, fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia, são vindos seus irmãos, os irmãos de José, e isto foi agradado a Faraó e a seus oficiais. Disse Faraó a José, dize a seus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã, tomai o vosso pai e as vossas famílias, vinde para mim, dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura da terra. E aí, José diz assim, não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. No verso de número 23,
também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de cereais e de pão, e provisão para o seu pai, para o caminho. Percebe que esse cara é um líder extraordinário, porque ele não é só visionário, ele não é só um excelente administrador, ele não é só íntegro, ele tem um coração desse tamanho. Ele é generoso com os egípcios, ele é generoso com os seus irmãos, ele é generoso com o seu pai. Todo líder visionário, todo líder bom administrador, todo líder íntegro que não é generoso, ele se torna um indiferente, um déspota às vezes e um ditador. Um ególatra, um egoísta. Generosidade precisa ser a sua marca, uma das suas marcas. Generosidade precisa ser a marca do pastor, do presbítero, do evangelista, do diácono. Ser generoso é entender que tudo que Deus me dá a mais é pensando no outro. Eu vou repetir. Tudo que Deus me dá a mais é pensando no outro. Quando o pastor Bruno falou da ação social, eu rapidamente peguei o meu celular, já acessei o link e já fiz a minha oferta. Está até aqui, ó. Já fiz a minha oferta. Sabe por quê? Porque eu não acredito no sucesso de um líder que não reparte o que tem com aqueles que precisam mais. Eu não acredito. Deixa eu contar uma experiência pessoal aqui. É por isso por isso que José era próspero, gente. Por isso que José era próspero. Ele não pensava apenas nele, ele pensava nos egípcios, depois nos irmãos, depois no pai. Ele era liberal, ele era generoso. Aconteceu até um fato muito interessante comigo esses dias, uma experiência recente. Eu estava aqui no meu escritório trabalhando e o Espírito Santo disse assim para mim: pega R$1.000, pega 5 envelopes, coloca R$200 em cada envelope. E Deus falou comigo sobre 5 pessoas que precisavam dessa semente. Eu falei, chamei minha esposa, e minha esposa sempre comigo, ela entende quando Deus fala com a gente. Coloquei aqueles R$200 nos envelopes e coloquei semente e o nome das pessoas. E eu mandei, não é? Eu mandei para 5 pessoas aquela semente de R$200. Dava R$1.000. Não é muito, mas foi uma direção que eu tive de Deus. E fiz isso com muita alegria e amém, tá feito, tal, né? Passou mais ou menos uns 7, 8 dias. Eu estou trabalhando aqui, de repente eu recebo aqui um WhatsApp. E quando eu olhei o WhatsApp, era um comprovante bancário. Eu olhei de novo e falei, não. Sabe qual foi o valor da oferta que um único empresário mandou para o nosso ministério? Para vocês entenderem como a Bíblia é a verdade. O generoso será abençoado, porque reparte o seu pão com aqueles que têm menos. Quem quer saber o valor da oferta que mandaram para o ministério? Levante a mão aí, quem quer saber? Muito bem, no final eu vou falar, no final da mensagem, só para vocês ficarem comigo até o final aí. Eu quero terminar falando da última marca de um líder extraordinário, a semelhança de José, é ter um coração perdoador. É ter um coração perdoador. Se José não tivesse o coração que tinha, ele nunca seria o que foi. Tem alguém aí com
Aí, com o microfone aberto, não é? Primeiro, José perdoou os seus irmãos. Estamos resolvendo agora, já, pastor Josué. Um minutinho. Resolvido, pode prosseguir. Primeiro, José perdoou os seus irmãos. A lógica me diz que quando seus irmãos chegaram no Egito, qualquer um outro líder um pouco mais insensível teria mandado enforcar todos eles. Porque os caras tentaram matar José. Se livrar de José. No entanto, quando ele se dá a conhecer para os irmãos, ele diz: não temais. Vocês não vão ser tratados como vocês merecem. Vocês vão ser tratados do jeito que vocês precisam, com graça, misericórdia e amor. Está vivo meu pai. Segundo, ele perdoou a mulher de Potifar. Porque quando ele foi promovido a ministro de Estado, ele poderia mandar enforcar aquela jararaca. Entendeu? No entanto, ele não faz isso. Ele perdoou Potifar, porque Potifar acreditou na mulher, de repente não acreditou nele. Ele perdoou Potifar. Se bem que eu acho que Potifar não acreditou na mulher, porque se tivesse acreditado, tinha matado José. Ele perdoou o amigo, que esqueceu ele na prisão. Só se lembrou depois. E ele, escute aqui, por favor, porque isso aqui é muito sério. Quem causou toda essa dor na vida dele? O pai. Se você estudar a história, você vai perceber que ele era odiado pelos irmãos por ter um tratamento diferenciado do pai. Então, o pai, por não saber ser pai, complicou para José. José perdoou o seu pai. Pastor, aonde é que está aí em Gênesis que José trabalhou essa questão da ira, do ressentimento, do desejo de se vingar? Onde é que está? Quando nasce o primeiro filho, qual é o nome que José coloca? Manassés. Deus me fez esquecer. Presta atenção. Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Quando nasce o segundo filho, qual é o nome que José coloca? Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Escute, eu fiz uma pergunta para os líderes no meu Telegram. Você engole sapo e cospe pérola? Você engole sapo e cospe pérola? Isso é inteligência emocional. Qual é o sexto pilar da inteligência emocional? O primeiro a gente sabe que é autoconhecimento, o segundo a gente sabe que é autocontrole, o terceiro a gente sabe que é empatia, o quarto a gente sabe que é inteligência social, o quinto a gente sabe que é automotivação, mas o sexto pilar da inteligência emocional se chama capacidade de perdoar e de pedir perdão. Por incrível que pareça, escute, por favor, se existe alguém que terá que praticar o 70 vezes 7 com uma certa frequência, é o pastor. Porque ingratidão é ofensa contra o coração de um pastor. Calúnia é ofensa contra o coração de um pastor. Incompreensão é ofensa contra o coração do pastor. E você já percebeu que geralmente quem a gente mais ajuda é quem mais se levanta contra nós? Quem mais ajudamos é quem mais torce, às vezes, contra a gente.
Quem a gente mais ajuda é quem difama-nos nas rodinhas. Preste atenção. Se José não tivesse um coração perdoador, ele teria vencido pela depressão. E quem sabe teria se suicidado. Quem sabe ele teria adoecido e provavelmente não chegaria aonde chegou e não seria o que foi. Então eu quero deixar essa última palavra com vocês. A marca de número 5 de um líder extraordinário tem que ser um coração perdoador. Você está escrevendo? Escreva aí, por favor. José tinha mente expandida, pele grossa e coração mole. Vou repetir. José tinha mente expandida, pele grossa. Sabe qual é a pele mais grossa? Pele de rinoceronte. Pele grossa. Pode bater que eu aguento. Pele grossa e coração mole. Sabe por quê? Se José fosse hipersensível, se José fosse casquinha de ferida, se José fosse muito sensível, ele não teria vencido todo o processo até chegar onde chegou e ser o que foi. Sabe, o meu desejo é que você seja um sonhador. Sonhe grande. Porque se você não pode, Deus pode. Se você não tem, Deus tem. Se você não sabe, Deus sabe. Sonha grande. Mas sonha grande mesmo. Segundo, administrar bem é uma arte. E se é uma arte, a gente aprende. Leia mais sobre isso. Estude mais sobre isso. A maior prova de que muitos não administram bem é que, ao chegar a pandemia, quase ninguém tinha uma reserva para passar 3 meses sem problema. Quase ninguém. Quase ninguém tinha uma reserva para passar 6 meses, se fosse necessário. Quase ninguém. E aí você diz, não, pastor, é porque a gente ganha pouco. Eu conheço pessoas que ganham bem e não tem reserva nenhuma. E conheço gente que ganha um pouco menos e guardou uma reserva. E você? E você? Será que você está administrando como José? Agora é tempo das vacas gordas. Vamos fazer reserva para o tempo das vacas magras. Isso é administrar com critério, com sabedoria e com consciência. Em terceiro lugar, que você seja fiel, íntegro. Em quarto lugar, pratique o princípio da generosidade. Em quinto e último lugar, aconteça o que acontecer. Tenha um coração gracioso e perdoador. E a semelhança do nosso mestre, se for preciso, lave o pé do Judas. Mesmo que o Judas tenha desistido de você, não desista do Judas. Vence o mal com o bem. Vence o mal com golpes de bondade. Líder assim, constrói um legado e deixa uma marca para ser seguida. E nele, o nome de Deus é glorificado. Deus abençoe vocês. Deus abençoe a casa de vocês. Deus abençoe o ministério de vocês. Deus abençoe a família de vocês. Mas eu vou contar o que eu prometi. Eu, então, plantei 5 sementes. E eu estou aqui em casa e, de repente, eu recebo um WhatsApp onde um grande empresário na área de construção para mim. Pastor, eu estava orando aqui em casa e Deus mandou eu enviar para o seu ministério
40 mil reais. Quantos de vocês gostariam de acordar com a mensagem desta no WhatsApp? Levante a mão assim, por favor. Agora, quem está disposto a plantar 5 sementes? Seja de R$200, seja de R$100, seja de R$50. Pastor Bruno, coloca de novo o QR Code aí. Vamos lançar esse desafio aqui. Plante uma semente que para você é sacrificial. Plante uma semente que para você é um desafio. Plante uma semente. Eu creio muito nisso, gente. Eu creio, eu vivo isso, eu pratico isso. Plante uma semente. Plante uma semente que para você representa um esforço a mais. Tá? Quando eu me envolvo com os sonhos do outro, Deus se envolve com os meus sonhos. Quando eu me envolvo com os projetos do outro, Deus se envolve com os meus projetos. Quando eu coloco meu coração na dor do outro, Deus coloca o coração dele na minha dor. Então, olha, faça uma oferta hoje que talvez você nunca tenha feito na sua vida e de forma sacrificial. Eu creio muito nessa ativação, não é? Quando eu oferto, eu ativo, não é? Eu provoco. E é bíblico. Dai e ser-vos-á dado. O generoso será abençoado. Aquele que semeia muito, muito haverá de colher. Então, eu gostaria que você fizesse isso agora e você vai estar, com certeza, cooperando, tá, para aliviar a dor de muitas pessoas que, neste momento, precisam ser alcançadas, assistidas, socorridas. Tá? Então, a semelhança de José, vamos ser generosos, porque é bíblico. O generoso será abençoado. Pastor Bruno, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo sim, e como nós fomos abençoados com essa palavra poderosa, e eu acredito que todos os irmãos que estão aqui, meu Deus do céu, como foram abençoados também. Quem pode dar um glória a Deus aí? Olha só aí, manifesta aí de alguma maneira. Puxa, meu Deus do céu, pastor Josué, como nós somos abençoados aqui, viu? Eu quero aqui só mostrar aqui algumas pessoas que eu estive aqui avaliando, né? E eu vou mostrar quanta gente que tem aqui que está aí com uma galera em casa e eles estão acompanhando lá. Vou mostrar aqui o pessoal aqui, ó. Olha essa galera aqui. Aí, olha só, gente querida. Ah, o povo lá. Quero ver vocês fazerem um barulho. Muito legal, né, gente? Esse povo querido. Não, eu vou ativar aqui um pouquinho. Deixa eu ver se eu consigo eu mesmo daqui ativar o microfone de vocês para ouvir o barulho de vocês. Dá um glória a Deus aí para ouvir aí, vai. Ah, oxalá, muito bom, né? Deixa eu mostrar aqui um outro povo querido aqui, quer ver, ó? Vou mostrar aqui. Cadê aqui? Deixa eu ver aqui, a Tânia aqui, eu estava vendo aqui, vamos lá. Olha só, essa daí é uma irmã super abençoada aqui da nossa igreja e ela vibra tanto quando nós estamos no culto. Aí você agora tem a oportunidade de vibrar online aí, ó. Viu? Deus abençoe muito. Manda um beijão para o meu amigão aí, tá bom? Ó, chama ele para mim aí. Olha lá, ele lá, ó. Beijo grande para você, meu amado. Deus te abençoe muito. Amo muito vocês, viu? Amo muito vocês, tá? Deixa eu pegar aqui só mais uma pessoa aqui para poder mostrar. Espera aí, pronto, já foi aqui já. Deixa eu pegar só aqui mais uma pessoa.
essa galera aqui, gente, olha aqui esse povo querido aqui, olha, deixa aqui, olha só a casa do David lá, gente, dá um alô vocês aí, vocês não vão dar, ó, que benção, tá? Eu tô de olho em vocês aí na conferência, eu tô só bem vendo, pastor Josué falou que tá direitinho vendo quem tá anotando, eu tô aqui a conferência inteira vendo quem anota tudo, e pastor Josué, como tem gente que acompanha direitinho, o pessoal aqui é impressionante. Existem pessoas que elas aprendem, estão ali para poder escrever. Você consegue aí ativar o microfone do pastor Josué mais uma vez para mim, Tainá? Deixa Que benção. tá ali, ó. Realmente. Olha essa família aqui, pastor José. Aqui, olha esse povão querido aqui, ó. Olha lá, tem até cafezinho com bolo lá, gente. Que bom! Agora, pastor Josué, você sabe o que eu estou aqui muito impactado mesmo, é que nós estamos desde 9 horas da manhã aqui, e existem pastores e líderes que estão desde 9 horas da manhã aqui conectados, aprendendo, recebendo. Como é maravilhoso poder ver o povo com essa sede de querer servir a Deus melhor, né, pastor Josué? É impressionante. Eu estou participando, essa aqui acho que deve ser a 3ª ou 4ª conferência que eu ministro. Inclusive, ontem eu falei para um grupo grande de casais nos Estados Unidos, através do Zoom, não é? E dia 13 de junho eu vou ministrar para 500 casais através dessa ferramenta, e como tem crescido o interesse e como as pessoas estão realmente ávidas por aprender mais. E eu quero louvar a Deus por essa iniciativa. Por quê? Porque muitos que talvez não poderiam estar conosco presencialmente no templo estão acompanhando no conforto da sua casa e sendo ministradas da mesma maneira. Então, eu acredito que esta é uma opção que pode atender uma necessidade grande de pessoas crescerem, progredirem, avançarem e serem treinadas, não é?